Eu tava fazendo a ronda na usina de cana e açúcar aqui na minha cidade. A usina fica próximo a umas fazendas, então ela é toda rodeada por mato e árvores sinistras à noite. Eu faço a ronda dos maquinários na parte mais ao fundo do local, e fico sozinho por ali, apenas revezando com meu amigo que de 4 horas em 4 horas fazemos a troca de lugar. Então ele vai lá pro fundo da usina, e eu vou pro outro lado, onde tem mais pessoas. Certo sábado, ele estava doente, então eu não teria ninguém para revezar comigo naquela noite, e fiquei sozinho ali, até às 5 horas da manhã. Quando foi mais ou menos por volta das 2h40 da manhã, tudo começou a ficar estranho. Aquele lugar à noite é sinistro e tem apenas um refletor de luz que ilumina o campo, o que não é suficiente para deixar tudo bem clarinho, e à noite aquele local mudava a atmosfera, ficava muito pesadão. Eu comecei a escutar um som de respiração forte vindo do mato a uns 100 metros de mim. O mato sacudia muito, e alguns galhos no chão também eram quebrados. Quando percebo que do meio do mato, onde eu ouvia o som, ao iluminar com a lanterna, vi um bicho que nunca pensei ver em toda a minha vida. Era uma espécie de homem, com cara de porco, pelos negros, e orelhas caídas, parecidas com de cachorro. Aquela coisa acendeu os olhos, uma coloração amarela quando mirei a lanterna nele. Então aquela coisa ficou de pé igual gente, mesmo que cima. Coluna meio torta, aquela coisa ficou em pé e me encarando. Eu fiquei travado. Depois de uns 10 segundos nos encarando mais ou menos, chamei ajuda pelo rádio. Nesse instante, aquela coisa sai andando de ré e olhando para mim. Aquilo saiu andando igual gente só que andando para trás. Quando outro segurança que fica dentro da usina chegou, não tinha mais nada ali. Porém, ele me contou uma história de arrepiar, e que me fez trocar de turno na hora. Ali naquelas bandas, existe um velho que vira bicho em algumas noites. Todos sabiam disso, menos eu. Esse velho mora num barraco velho e dizem que ele mexe com bruxaria pesada. Eu nunca mais pisei os pés à noite naquele lugar onde vi aquele demônio. Mas, acredito que até hoje esse bicho estranho viva por lá, mas não quero ver ele nunca mais. Tenho um relato. Quando eu era menor, 12, 13 anos, meus amigos inventaram de invadir a escola à noite pois, minha amiga foi pega usando o seu celular que foi confiscado. O plano era pular o muro e arrombar a porta da direção. Parecia fácil pois as câmeras ainda não estavam configuradas. Pulamos o muro sem muita dificuldade, eu estava apertada e resolvi entrar no banheiro. A porta estava aberta. Achamos estranho pois o zelador trancava tudo. Bom, eu fui ao banheiro enquanto todos procuravam algo pesado para quebrar a maçaneta da porta. Eu entrei em uma cabine do banheiro e fiz o que tinha que fazer. Quando fui lavar as mãos eu ouvi umas risadas da última cabine do banheiro. Eu pensei que fosse meu amigo, pois ele era o mais palhaço. Eu fiquei brava, pois achei que ele estava me espiando ou algo do tipo. Fui lá na última cabine e abri. Não havia nada, achei estranho, mas ignorei. Quando me direcionei à porta, eu ouvi um espelho quebrando. Haviam 5 espelhos em cada pia do banheiro. Olhei para trás e vi um bicho passando de espelho em espelho para minha direção. Eu me desesperei e corri para fora gritando para meus amigos virem. Quando cheguei na porta novamente a mesma fechou e emperrou. Fiquei com muito medo e gritei muito para eles virem logo. Fiquei presa por uns 4 minutos, eles chegaram e abriram a porta para mim. Nesse ponto eu já estava chorando e soluçando. Nos fomos embora sem o celular mesmo e até hoje não acreditam em mim. Bom, esse foi o meu relato. Foi minha primeira experiência paranormal. Nenhum dos 5 amigos que estavam presentes acreditaram em mim, mas só eu sei o que eu vi naquela noite. Tenho uma história recente. Para entrar no quarto dos meus pais tem que passar por dentro do meu, e à noite eles deixam a porta do quarto aberta. Uma noite por volta das 4 da manhã eu acordei com um barulho muito alto da porta fechando e se trancando sozinha. E eu tinha certeza que não era meu pai trancando pois a chave estava do lado de fora do quarto deles, ou seja no meu quarto. Então até hoje eu simples não sei como a porta pode ter se trancando sozinha fazendo tanto barulho a ponto de me acordar. Uma noite, minha namorada e eu estávamos sozinhos em casa assistindo a um filme. Quando, por volta da 1 hora, ela começou a ouvir uma criança chorando e gritando por socorro. Os cães estavam ajudando desesperadamente. Eu não tinha ouvido falar e apenas continuei assistindo o filme. Ela estava nervosa porque estava com um mau pressentimento e ficava insistindo no que tinha ouvido. Nem 20 minutos se passaram quando ouvi a criança. A princípio pensei que fosse só minha imaginação, mas mudou quando os gritos da criança se intensificaram a ponto de parecer que os gritos vinham de trás de nós. Tomei a decisão de ir ver se via aquela criança. Saí de casa com a lanterna do celular mas não vi nada. Só os cachorros dormindo. Minha namorada começou a se acalmar e adormecemos cerca de meia hora. Passou quando ela me acordou e me disse que eu tinha visto a criança. Perguntei onde ele o tinha visto.
ao que ele respondeu na janela. Olhei pela janela mas não havia nada, de repente os cachorros estavam latindo sem sentido. Olhei pela janela e consegui ver uma pequena sombra que parecia uma criança de cerca de 6 a 7 anos. Fiquei olhando aquela sombra até ela desaparecer. Às vezes a gente ouve a criança gritando de novo, mas os gritos são bem leves. Sempre fui acostumada com meus pais saindo com meu irmão e eu ficava cuidando da casa, assistindo filmes ou fazendo lição de casa. Bom, na verdade vivi muitas coisas sozinha em casa. Uma vez aconteceu algo comigo que eu odiava tanto, e isso foi estar sozinho em uma grande tempestade. Eu estava com raiva por causa da tempestade. Quando de repente ouvi um som como uma mulher sendo esfaqueada no lugar onde eu mais tinha ouvido coisas, no banheiro. Bom, eu ouvi como uma mulher disse socorro. Ela quer me matar, e eu até ouvi quando ela disse que covarde da sua parte, me ajude, você teria me salvado. Na realidade senti um arrepio de medo e para não continuar ouvindo coloquei a TV no volume máximo. E quando meus pais voltaram eu contei a eles o que tinha presenciado e eles me disseram para parar de assistir filmes de terror. Só meu irmão se aproximou de mim e me disse, ele disse, eu acredito em você, eu também ouvi coisas do banheiro. Foi algo que saiu eu pensando, até porque foi há uns 3 anos. Isso aconteceu quando eu tinha uns 10 ou 11 anos. Uma noite eu estava sozinho porque meus pais tiveram que ir ao hospital, pois minha avó estava muito doente. Quando ia dormir, pensei que deixar a TV ligada não iria me incomodar enquanto eu dormisse, porque quase não iluminava. No meio da noite algo me acordou de repente e ao olhar em volta vi uma presença sentada no meu baú de brinquedos. Lembro de seus olhos negros com pupilas brancas apontando para mim. Lembro também que era uma presença branca. Eu também lembro que parecia ser uma mulher. No começo fiquei alguns minutos sem reagir, mas depois me virei e me cobri com o lençol. Comecei a gritar com meu irmão e quando ele chegou não tinha ninguém. Sabe quando você olha para a lâmpada por muito tempo e depois que pisca ainda fica com aquele formato em branco da luz na visão? Que acaba passando com um tempo depois que o olho retorna ao normal. Então, na época do que vou contar aqui eu tinha uns 9 anos de idade e não fazia nem um mês que havíamos nos mudado para uma casa onde a iluminação da garagem ainda não funcionava. Como de costume eu acho que estava lá na 6ª série ou algo assim, então só brincava e não estudava nada. Quando chegava da escola depois do meu pai me buscar, deixava minha mochila no carro dele e só buscava durante a noite para fazer algum dever de casa. Passado alguns dias da morte da minha avó, que sempre cuidava de mim enquanto meus pais estavam no trabalho, eu acabei tendo que ir buscar meu material no carro do meu pai e no meio do escuro acabei ligando aquela luz interna que tem no teto do carro. Na hora eu liguei a luz, peguei a minha mochila que estava na parte de baixo do banco do passageiro do carro e desliguei. Na hora que eu apago a luz e pisco os olhos, aquele formato em branco na minha visão é a minha avó, como se ela estivesse do lado de fora do carro na janela da porta do motorista. E isso mesmo piscando algumas outras vezes, parecia que ela estava lá, não era como se fosse aquela imagem fixa na visão, a posição dela continuava do lado de fora da janela do motorista. Eu lembro que nunca senti tanto medo na minha vida, voltei para dentro de casa correndo num desespero gritando. Esse acontecimento eu nunca me esqueço, foi a única coisa paranormal ou bizarra que já aconteceu comigo. Hoje eu já tenho 22 anos e nada não chegou nem perto. Num hospital bem antigo do interior eu descia para o conforto durante a madrugada para dar uma dormida. E percorrendo um corredor bem grande, com as luzes apagadas, eu ouvi no centro obstétrico, onde fazem os partos, os gritos de uma mulher parindo. Pensei em ir dar uma mão porque parecia um parto bem difícil pela gritaria. Mas fui entrando de sala em sala e todas estavam com a luz apagadas e vazias. Até que eu cheguei na sala de parto maior. No final do corredor, ao abrir a porta os gritos que vinham dali pararam. E a sala estava vazia e com as luzes apagadas. Subi correndo de volta para longe dali e não dormi mais naquele conforto por algumas semanas, ainda com medo de passar naquele corredor. Com o tempo voltei a andar por lá sem medo e sem ver nada. Mas todo mundo do plantão noturno de lá tem uma história parecida para contar. Quando eu era mais novo fazia parte daquele grupo de coroinhas da igreja. Com o tempo fui subindo no escalão lá e por volta dos meus 15 anos eu estava como cerimoniário. Quando eu recebi minha túnica nova o padre me deu umas instruções novas. Uma delas eu achei estranha mas não dei bola. Olhar se alguma pessoa, especialmente mulheres, pegavam a hóstia e não consumiam, guardavam como se fossem levar para casa. Uns bons meses depois eu vi pela primeira vez uma pessoa fazer isso, e avisei o padre, que me mandou descer do altar discretamente e chamar a equipe de acolhida, aquele pessoal que te cumprimenta na entrada, para não deixar a mulher sair sem falar com o padre. Nisso a missa ocorreu normalmente. E na saída a equipe de acolhida encurralou ela até o padre descer do altar junto comigo para falar com ela. O padre perguntou por que ela não consumiu a hóstia ali e pediu para ela devolver ela.
porque se ela estivesse levando para alguém, o padre poderia marcar um horário semanal para celebrar uma missa caso seja um parente doente ou algo assim. E a mulher disse que não precisava não, devolveu a hóstia e estava indo embora. Mas o padre insistiu em saber o porquê ela tinha pego, e ela disse, como se tivesse ficado de saco cheio do padre, era para fazer um ritual. O padre ficou brabo, chamou ela de bruxa e falou para ela nunca mais voltar na igreja dele. A mulher saiu rindo e foi embora. Depois disso eu conversei com o padre e ele disse que era uma bruxa e que de vez em quando elas aparecem para pegar algo benzido ou sagrado para fazer rituais. Depois disso eu vi várias outras pessoas fazerem coisas parecidas, na maioria das vezes mulheres, e na maioria das vezes é só para levar para uma irmã doente ou algo assim. Mas às vezes dava a entender, ou até mesmo falavam que era bruxaria. Era um fim de semana tranquilo e eu estava sozinho em casa, coisa que raramente acontece. Minha casa é bem antiga, deve ter uns 50 anos, então já estou acostumado com tudo que poderia me assustar. Madeira estralando, encanamento velho fazendo barulho de demônio, isso tudo já é comum por aqui. Como disse, estava sozinho, e tendo uma família bem barulhenta, na ausência, o silêncio domina a casa inteira, restando apenas os sons vindo do interior das paredes. Era de noite e eu estava assistindo Netflix, Final Space eu acho, ou qualquer outra animação do catálogo, estava bem distraído e quase pegando no sono, quando do nada comecei a ouvir um barulho muito alto no quarto acima do meu. Para ilustrar melhor o ambiente, minha casa tem 3 andares. Os quartos ficam no segundo, ligados por um corredor pequeno. E ainda neste corredor, ao lado da porta do meu quarto, há uma escada circular de madeira bem antiga, que tem um rangido bem característico. Esta escada leva para o sótão, falando assim parece até um clichê de filme de terror, mas na verdade é só o quarto onde jogamos toda a bagunça. Nesta época, o sótão era bem abandonado, só um monte de caixa, comodas velhas cheias de brinquedos antigos, peças de computador quebradas e coisas assim. Hoje nós pintamos as paredes e transformamos lá em um quarto de hóspedes, ficou bem legal. Mas voltando para aquela noite, comecei a ouvir um barulho muito estranho vindo do sótão. Era como se algo pesado caísse no chão. Algo bem pesado. Mas logo descartei esta possibilidade, uma vez que o barulho se repetiu mais uma vez, e depois mais uma e mais uma. Claramente eram passos. Pensei ser o meu gato, o Miau, ele sempre dava um jeito de me assustar, mas logo descartei a hipótese, dado que ele estava dormindo no canto do meu quarto em cima da mesa do computador. Os passos continuaram, altos, eu contei 6 passos da esquerda para a direita em direção à escada, então parou. Eu tinha consciência de que estava sozinho em casa e de que era praticamente impossível alguém ter invadido pelo telhado ou subido pela escada circular, pois eu ouviria o ranger dos degraus. Só poderia ser alguém, ou algo, que já estava ali. Mesmo sem entender a origem do barulho, levantei tentando fazer o maior silêncio possível, fui até a porta e a tranquei. Fiquei parado ali olhando para a madeira da porta, meio congelado, sem entender nada do que estava acontecendo. Devem ter se passado cerca de 1 minuto em que eu estava ali encarando a porta, esperando ouvir ou entender o que estava acontecendo. Foi quando os passos voltaram e agora ainda mais altos e mais rápidos, eles andaram da esquerda para a direita, como alguém quando anda em círculos, mas agora eles não pararam no sótão, começaram a descer pela escada velha, pisando com grande força em cada um daqueles degraus de madeira. O barulho era tão alto e parecia vir de algo tão grande e com tanta raiva, que parecia que a escada iria desabar a qualquer momento. Senti meu coração pular do meu peito e meu corpo paralisou completamente. Aquilo desceu as escadas, deu um passo no corredor, e silêncio.